Muito bem, meus amiguinhos do sexto ano. Estamos começando mais uma aula aqui para vocês, uma aula de recuperação, tá certo? Vamos trabalhar geografia, conceitos e princípios para no primeiro bimestre, não é isso? E a origem da Terra, tá certo? Deixa eu ver aqui os assuntos direitinho. O primeiro bimestre é isso mesmo, geografia, conceitos e princípios. E a origem da Terra. E no segundo bimestre, dinâmica atmosférica e paisagens vegetais da Terra. Ok? Então, vamos começar a conversar um pouquinho do livro, alguns slides aqui eu vou dar uma olhadinha só para dar a dica para vocês, tá bom? Prestem bem atenção, anotem, tá ok? Nessa aula eu vou dar uma explicação, na outra fazer verdadeiro e falso, e aí vocês vão aprender fácil, tirar uma boa nota, tá bom? Mas antes disso, vamos ler um versículo da Bíblia e orarmos, tá bom? Eu gosto muito de Salmos. Quem não gosta, né? Todo mundo gosta de Salmos. Muito bem. No Salmo 37 diz, versículo 3, 4 e 5. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E o 5 fecha com chave de ouro. Diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha aí, minha gente. Vamos se agradar do Senhor e nossos desejos serão realizados. Claro, de acordo com a vontade dEle, não é isso mesmo? Então, aqui está a mensagem para nós hoje. E o final termina. Vamos entregar nossos caminhos ao Senhor, certo? E deixar com Ele que Ele vai cuidar da gente. Ele sabe o que é melhor para a gente. Vamos confiar nele, tá bom? Fecha o olhinho aí. Vamos falar com Deus. Querido Pai amado, gratos somos a Ti, ó Deus, porque nos deste mais um dia de vida, Senhor. Estamos aqui ouvindo, não é, Tua palavra. Nos abençoa nossa família também. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, muito bem. Vamos agora trabalhar, né? Trabalhar essa questão aqui dos assuntos da prova. Vou começar falando do primeiro bimestre, depois do segundo, tá bom? E no verdadeiro e falso na outra aula eu vou misturar tudo, viu? Veja aí o que é que você faz para aprender, tá bom? Deixa eu colocar uns slides aqui, porque a gente vai falando um pouquinho, primeiro sobre geografia, conceitos e princípios, né? Que é o capítulo 1 do livro 1, certo? Vai ser o capítulo 1 e o capítulo 2, tá certo? Não, o capítulo 1 e o capítulo 3, certo? Que é geografia, conceitos e princípios e a origem da Terra. Muito bem. Aqui logo no início nós vemos que esse conceito de geografia não era muito usado, não é? Até que depois um estudioso do assunto chamado Estrabão, não é? Colocou esse conceito de geografia em suas obras, tá certo? Foi um grego chamado Estrabão. Olha, não é difícil decorar isso não, né? Estrabão, aprenda, Estrabão foi quem primeiro usou o termo geografia. Mas o tempo foi passando, não é claro? E todas as épocas depois surgiram grandes geógrafos de destaques. Aqui no Brasil, em especial dois, assim, do início, né? Foi Dr. Milton Santos, um grande geógrafo, certo? E Aziz Absaber, né? Que contribuíram muito para a geografia brasileira. Depois surgiram outros, tá certo? Mas esses dois foram muito importantes. Eu, por exemplo, tive um professor muito bom, não é? Foi Celso Antunes, certo? Foi contemporâneo e tudo mais, me ajudou muito na área de geografia e me ajudou a gostar de geografia, tá bom? Mas esses são importantes. Muito bem. Depois vieram outros. Mas qual é o conceito de geografia, não é? O que é que nós entendemos por geografia? Com os anos foi se aperfeiçoando esse conceito. O que é geografia? No início, né, geografia era a definição da Terra, é o estudo da Terra. Mas aqui tem uma definição do livro que eu gostei demais. Diz assim, ó, geografia é a ciência que se dedica à descrição da Terra, sua forma, seus acidentes físicos, clima, produções, sua população, divisões políticas e etc. Eu gostei muito disso, porque abrange tudo. Não só é questão física, não é? Nem só populacional, mas é muito mais do que isso. Toda a dinâmica que envolve
não é? A sociedade faz parte da geografia. Ou seja, como eu disse para vocês no início do ano, não tem jeito. Quer queira, quer não, nós estamos envolvidos em geografia. Tá certo? Quer queira, quer não, nós somos um geógrafo, porque somos pessoas que queremos entender o porquê das coisas, somos pessoas curiosas. Tá bom? E você é um geógrafo, não tem jeito não. Você é geógrafo. Tá bom? Pode não querer se profissionalizar nessa área, mas é um geógrafo. Tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então a geografia, ela tem essa questão dela querer usar todas as outras matérias para lhe ajudar a definir alguma coisa que ela queira saber, né? Para definir algum fenômeno que acontece na sociedade ou na natureza. Ela pede ajuda, matemática, biologia, geologia, astronomia, química. Me ajuda aí que eu quero. E ela pede ajuda para definir algum fenômeno que acontece, tá bom? Então, ela por um tempo foi chamada até mãe das ciências, porque pedir ajuda de outras ciências. Quanto à origem, vocês sabem, desde os egípcios já se usava geografia, depois chineses, mesopotâmicos, gregos, foi que colocou na prática mesmo, tá certo? A geografia inicialmente era usada nas guerras, né, para conhecer o território do outro, a estratégia do outro, como o outro vivia. Veja só, por exemplo, os medo-persas, para eles tomarem Babilônia, certo? Eles desviaram o curso do rio Eufrates. Já pensou? E passaram por onde o rio Eufrates entrava dentro da cidade de Babilônia e ali tomou, certo? Babilônia de Nabucodonosor. Já pensou? Então foi um estudo de geografia que foi feito. Olha, vamos desviar. Essas muralhas são intransponíveis. E até que alguém teve ideia, vamos desviar o curso do rio, que todo mundo passa pelo rio e entra pelos canais e toma a cidade. E foi assim que aconteceu. Os medo-persas invadiram Babilônia e tomaram de Nabucodonosor. Ok? Muito bem, então foi primeiro usado na guerra, não é? Ok, mas oficialmente usado na escola, tá certo? Como matéria mesmo, passou a ser uma ciência autônoma, ou seja, geografia, foi com os alemães, depois franceses, depois ingleses, americanos, primeiro alemães, depois franceses, tá bom? Isso no século XIX já aconteceu isso. E a geografia não tem jeito, ela trabalha em todas as áreas, né? Na educação, na saúde, planejamento das cidades, analisa o meio ambiente, as catástrofes naturais que acontecem, como evitar. Então ela está em todas as áreas, não tem jeito, tá bom? E onde é que ela está presente? Ela tem várias possibilidades, né, de presença. Ela está presente na cultura do povo, na realidade econômica da população, no território, regiões ou países, ela está ali, tá certo? Estratégia de guerra ainda hoje tem sim, não é? Na geopolítica, tudo está envolvido em todos os lugares, ok? Mas qual é o trabalho do geógrafo? Observar as transformações da sociedade na Terra e associá-la com os fenômenos da natureza, certo? É uma associação aí. Analisar como a população vive, como ela gosta de viver e tudo mais. E claro, vamos ver se a natureza permite, né? Se for um lugar que muito frio, a natureza, o povo tem que viver de uma forma diferente. Se for quente, de forma diferente. Viver lá no deserto. Então, eles analisam todos esses pontos em comuns da população com o seu ambiente. Tá certo? Muito bem. Então, aqui no Brasil, dois órgãos se destacam, tem outros, mas dois órgãos se destacam para os geógrafos, para quem quer trabalhar para o governo, para quem serve ao governo, que é o IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá certo? Então, são dois órgãos que se destacam aqui no Brasil. Muito bem. E claro, né, quem quer, onde é que o professor pode atuar? Pode trabalhar em escolas públicas, privadas, universidades, certo? Então, são todos meios em que um geógrafo pode trabalhar e exercer sua profissão de geógrafo. Muito bem. E quais as ferramentas que o geógrafo usa no seu dia a dia? Hoje são muitas e mais eficientes. No passado, só tem uma bússola e o olho, né? E outras coisinhas rudimentares. Mas hoje nós temos, além da bússola, que é a mais antiga, criada pelos chineses, nós temos o radar nos aviões, nós temos satélites, temos mapas quase perfeitos, né? Planisfério, globo terrestre.
certo? Temos o celular, né, para pesquisar o que quiser, ok? Para saber o tempo, né? Temos computadores, então é uma gama de, né, para tirar foto, tudo. Então hoje está muito mais fácil ser geógrafo, porque tem muito mais opção de equipamentos, de ferramentas. No passado quase não tinha, tá bom? Então são muitas ferramentas. Muito bem. E uma coisa importante, né? O geógrafo ele trabalha o mundo todo de forma geral, mas se direciona mais para a paisagem cultural, que é aquela que foi transformada pelo homem. A natural, alguns geógrafos defendem que não há mais paisagem natural, mas há um grupo que defende que tem paisagem natural ainda virgem, que existe desde o dilúvio, quando a Terra foi transformada radicalmente, então existem lugares inabitados pelo homem, que o homem não foi lá ainda, como por exemplo na floresta amazônica tem tribos que nunca o homem foi lá, não é? Tá do mesmo jeito que eles vivem como se não existisse modernidade. Então nessa região da Amazônia tem lugares que ainda o homem não chegou lá, não quebrou nenhum matinho ainda, então eu considero como paisagem natural, e outros lugares do planeta também. Tem alguns lugares sim, que eu acredito que tem. Okay? Mas o que interessa mais para o homem é estudar a paisagem cultural, porque houve transformação para saber os fenômenos naturais, políticos, populacionais, por que aconteceu isso e aquilo, porque essa comunidade vive desse jeito. Então, isso interessa mais para o geógrafo. Existem alguns conceitos geográficos muito importantes que você precisa saber, certo? Primeiro é paisagem. O que é paisagem? Paisagem é onde existem todos os elementos naturais e culturais. Tudo que está no seu campo de visão, natural ou cultural, é a paisagem, aqui está no seu campo de visão. Lugar está ligado à experiência afetiva com o espaço geográfico, o mundo vivido. Território é uma área dominada por um governo ou outro grupo que impõe leis ou regras, certo? A área que tem características semelhantes, econômicas, naturais e culturais, isso é região. Região é aquela área que tem características semelhantes, pode ser econômicas, naturais e culturais. Muito bem. Estou sendo bem prático e rápido, porque você pode voltar, rever, e nós temos outros assuntos para passar, tá bom? São poucas aulas. Muito bem. Ok? E o outro assunto do primeiro bimestre é sobre a origem da Terra. Basicamente, podemos resumir nas teorias da criação da Terra. Quais são elas? Teoria evolucionista, que é aquela defendida por um grupo de pessoas, cientistas e não cientistas, que acreditam que a Terra veio de uma grande explosão. A partir daí houve um superaquecimento, superresfriamento, surgiu a primeira bactéria. Dali começou o processo de evolução até chegar no ser humano, né? Não só dos seres vivos, mas também de outros processos da Terra. É praticamente isso aí, né? Chamada teoria do Big Bang. Muito bem, a teoria criacionista, sabe? Foi que a Terra foi criada em 6 dias por Deus, com sabedoria, tudo mais, e no 7º dia descansou. Essa é a criacionismo. Que foi um Deus poderoso, com inteligência, com sabedoria, que criou. A teoria do design inteligente fala que algum grupo de cientistas, não é, ao observar a natureza, ver a perfeição, o design, tudo tão belo, tudo tão sistemático, que obedece às regras, às leis, não é, gravidade, relatividade, tudo obedece às leis, tudo obedece a isso. Não, tem alguma sabedoria aí por trás. Eles acreditam que esse design inteligente foi feito por uma inteligência maior, só não creio que foi Deus. Essa é a diferença do criacionismo. E a dos mitos é aquela dos indígenas, né, ou dos gregos, né, que é mais um mito, uma história, uma lenda que eles criaram para poder atender uma necessidade de saber das coisas deles, mas que não é cortada pela ciência, porque não tem comprovação científica, está apenas no imaginário deles. Ok? Basicamente é isso do primeiro bimestre. Vamos para o segundo bimestre, que é justamente a questão da dinâmica atmosférica, a gente estudou bastante nesse bimestre, e as vegetações da Terra. Ok? Olha só, vamos aqui para o livro, se quiser pega o livro aí, vamos lá. Segundo bimestre, basicamente é isso. Olha só, olha aqui, ó, dinâmica atmosférica da Terra, tá certo? Para ver como é que acontece esse ciclo da água, o que é que a atmosfera tem a ver com isso. Primeiro a gente vê que a composição da atmosférica é composta por gases, né, minha gente? Primeiro vem o nitrogênio com 78,84% que compõe a atmosfera.
Depois vem o oxigênio, que é o gás que nós respiramos, quase 21%. Depois veio argônio com quase 1%. Depois veio os outros gases e poeiras com 0,36%. Olha aí, tá bom? Muito bem, são 5 camadas, é isso. A troposfera, que é a que nós vivemos, onde acontecem os fenômenos naturais, onde tem os voos de aviões, onde tem o clima predomina, tá certo? Que o ar tem pressão atmosférica porque tem maior peso. Depois vem o restante: estratosfera, mesosfera, termosfera e a última, exosfera, quando o ar é rarefeito, quase não tem partículas de ar. Tá ok? Muito bem, vamos continuar um pouco. Vamos aqui para frente, a questão dos elementos climáticos, que são as temperaturas, a umidade do ar, que é importante, certo? A questão da insolação na Terra, tudo isso influencia no clima. Na parte mais ao centro do Terra, na zona tropical, é mais quente, porque bate com mais intensidade. Nos polos, com menos intensidade, ok? Já falando da pressão atmosférica, que é o peso que o ar exerce, né, pela força gravitacional. Muito bem, e aqui chegamos a os fatores climáticos, que é a latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, né? Já explicamos isso, e também fechando com massas de ar. Então já explicamos isso, que um país que está no centro da Terra, na latitude mais baixa, mais quente, está entre os trópicos, quanto mais se aproxima dos polos, mais frio. Quanto maior a altitude, a altura, mais frio. Quanto mais próximo do mar, aquela cidade, mais quente. No caso de Recife, comentamos sobre isso, a maritimidade, certo? E as massas de ar. Às vezes aquela região recebe uma massa de ar frequente, então esfria ou esquenta, dependendo da massa de ar, se for quente ou fria. Tá ok? Vento, chega na parte dos ventos, que o vento é o ar em movimento, dependendo da sua velocidade, pode causar danos ou não à população, chegando a mais de 120 km por hora, claro, aí vira um furacão, um tornado, aí causa danos, certo? Chegam as precipitações, acontece o ciclo da água, né? A evaporação, formação de nuvens, condensação, pesa, cai em forma de chuva, de granizo, de neve, dependendo da região do planeta. E chegamos à parte dos climas da Terra. Então, quanto mais próximo do centro da Terra, na região tropical, clima tropical, equatorial, semiárido, como nós temos aqui no Brasil, né, e na África. Tá bom? Vai se distanciando, clima temperado, do norte e do sul. Depois o clima polar, que é próximo aos polos. Tá ok? Como aqui no Brasil, nós temos vários tipos de clima por ter um território muito grande. Mas o mundo está dividido em vários tipos de clima. O clima mediterrâneo, que é lá próximo ao Mediterrâneo, e outros mais. Muito bem, vamos falar um pouco da paisagem vegetal da Terra. Então, por quê? Porque depende do clima. Cada clima define as vegetações. Quanto mais próximo da zona tropical, clima quente, então vegetação mais espessa, de árvores maiores, de folhas largas. Quanto mais próximo dos polos, árvores menos espessas, coníferas, né, que suportam frio. Depois vem os musgos, líquens, ok? Muito bem. Quanto à classificação dos vegetais, nós temos as higrófilas, vivem em ambientes úmidos, xerófilas, vivem em ambientes secos, olha a diferença. Tropófilas, vivem em ambientes secos e úmidos, certo? Aí vem aí perennifólias, latifoliadas, caducifólias, subcaducifólias, aciculifoliadas, as halófitas, pneumotóforas, né? Então, cada um com suas características especiais. É só observar aí no livro, na página 41, que você vai ver essas questões aí. Tá ok? Muito bem. Outra coisa importante aqui desse assunto são as formações vegetais, sua localização. As tundras, por exemplo, as tundras localizadas nos polos, mas as tundras são as vegetações mais próximas dos polos, né? Devido ao frio intenso que suporta o ano inteiro, e quando derrete ela ainda floresce rapidamente. Musgo, líquens, vegetação quase rasteira, tá bom? Depois vem a taiga, que predomina a conífera, que é frio, mas não é tão extremo quanto a tundra. Depois vem a vegetação temperada, que são as florestas temperadas, muito comum na Europa, por isso que é a principal vegetação da Europa, nos Estados Unidos, parte da Ásia. Depois vem as pradarias, que são aquelas gramíneas, né, muito boa para a criação de gado.
aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil temos, também chamado de campos ou pampas, tá ok? E depois chega as florestas tropicais, que é a nossa Mata Atlântica, que é a nossa Mata Amazônica, né, que é chamada de floresta equatorial, porque está próxima à linha do Equador, e Mata Atlântica, porque está na costa brasileira, ao lado do Atlântico, tá bom? As savanas, muito conhecido lá na África, não é? Porque nós vimos já vários vídeos sobre os animais de lá, ok? E aqui no Brasil chamado de cerrado, ou a vegetação desértica, já dá para imaginar como é as desérticas, não é isso? Então, com aqueles tufos isolados, pouca água, quase nada. E nós temos a nossa caatinga aqui no Nordeste, muito comum, que a gente conhece muito bem, certo? Que é uma zona semiárida, quer dizer, que tem um pouquinho de umidade, que dá para ter essa vegetação. Inclusive, Caruaru se inclui numa zona de transição, não é isso? Entre a Mata Atlântica e a Caatinga, ou seja, no agreste, entre a zona da mata e o sertão. Por isso nós temos aqui, nessa área sul de Caruaru, a Mata Atlântica, Serra dos Cavalos, Terra Vermelha, e aqui na parte sul, na verdade, na parte norte, deixa eu ver, agora estou me confundindo isso, na parte sul mesmo, é onde fica a Mata Atlântica, onde fica a Serra dos Cavalos, onde fica a Terra Vermelha, isso mesmo. E no norte, a Caatinga, em direção para Toritama, Santa Cruz, ou mesmo São Caetano aqui, o Alto Moura, vimos a Caatinga, tá bom? Ok. Manguezais, lá em Recife, a gente vê muito, na zona litorânea, né? Aquelas aves com raízes aéreas, ok? E... ok, a faixa de transição já falamos, temos outras vegetações do Brasil, como Mata dos Cocais aqui no Nordeste, temos o Cerrado, né, minha gente, que é lindo. Aqui também temos o Pantanal Mato Grossense, que é uma das maiores áreas alagadas do planeta, que nós temos aqui no Brasil. E temos lá no sul, né, a Mata de Araucária e as pradarias, tá bom? Olha só, esse assunto só, tá bom? Quem quiser volta um pouquinho, basicamente é isso que vai cair na prova. Para melhorar a nossa compreensão, eu fiz o segundo vídeo, certo? O segundo vídeo já está pronto, que é verdadeiro e falso, para a gente discutir mesmo as questões, né, que a gente trabalha em sala de aula, que é uma dinâmica. Então preste bem atenção, anote, que dá para ter uma boa nota. Tá bom, meus amores? Tá aí, que Deus abençoe vocês, que Deus possa fazer com que vocês aprendam bem, né, e possam tirar boas notas e para o outro semestre mais, ó, tranquilo, certo? Começando com tranquilidade esse semestre, o próximo, sem aquele peso, poxa, estou com nota baixa. Não, vamos resolver tudo isso logo, tá bom? Tem dúvida, volta, vê o vídeo novamente, tira dúvida, e principalmente esse livro, o segundo, né, que eu já deixei pronto já, certo? Para que vocês possam tirar dúvida daquele verdadeiro e falso, que vocês aprendem bem com isso, tá bom? Um abração, meus amiguinhos, um cheiro para todos, a gente se vê, acho que só em agosto agora, mas com boas notas para vocês. Deus abençoe a todos.